Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este estojo sapatilha, esse estojo super fofo que as meninas vão adorar e com umas diquinhas especiais da Tia Lu. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Bonitius e eu vou te mostrar como fazer um estojo sapatilha com alguns detalhes que fazem toda a diferença dos modelos que você já viu por aí. Eu queria colocar uma base aqui na parte de trás do estojo para ajudar as crianças na hora de abrir o zíper. Ele é um apoio, mas ele também pode ser uma base para alça de mão com mosquetão, que você pode usar a alça ou você pode tirar se você não quiser que esse estojo tenha mais volume. Eu queria deixar este modelo um pouco mais fofinho, mais gordinho, para caber até mais coisa, além de ficar mais bonitinho, mas para caber mais coisa lá dentro. Então, o molde, especialmente o molde da frente, tem um desenho diferente dos tradicionais, que faz com que este modelo fique mais arredondadinho. Também fiz um desenho diferente das laterais, porque alguns modelos que eu tinha visto por aí, até dos protótipos que eu fiz, depois eu vou mostrar no meu Instagram, vai me acompanhando aí, ele ficava muito bicudo aqui na parte de trás. Então eu fiz um desenho de molde diferente para conseguir que ele fique assim, ó, mais retinho, como se fosse um sapato mesmo. Os links dos moldes estão afixados no primeiro comentário, então tem o link do molde das laterais, o link do molde da frente e do fundo e tem também o link para o esquema de medidas. Ele não é o molde, ele não tá no tamanho do molde do jeito ali. Você não consegue imprimir este desenho como se fosse molde, mas você vai conseguir desenhar o molde. É para quem não tem impressora. Então eu faço um quadriculado de 1 por 1 centímetro em cima do molde. Assim você vai conseguir desenhar acompanhando este quadriculado e acompanhando o molde que eu fiz. Tem ali todas as medidas para você conseguir desenhar também. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Bora lá ver então como que eu fiz este estojo sapatilha. Materiais utilizados. Para a lateral, 2 vezes no tecido estampado de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura. 39 centímetros de um lado do zíper de metro número 3. Um cursor. Para o fundo, 2 vezes no tecido de poá e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura. Para a frente, 2 vezes no tecido de poá e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura e tem também a linha de costura. Para a argolinha de tecido, 7 por 5 centímetros no tecido xadrez. Para o laço decorativo, 9 por 7 centímetros no tecido xadrez. Passo a passo. Vou começar com a argolinha de tecido. Dobro o tecido como se fosse viés. Dobro ao meio, encontrando as pontas na metade do tecido e dobro de novo. Vou fazer um pesponto nos 2 lados maiores. Ficou assim. Dobro ao meio, ponta com ponta. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Este é o molde das laterais. A seta indica o lado de cima do tecido. A parte de cima é menor que a parte de baixo, para não formar um bico no estojo na ponta do zíper. Em qualquer um dos tecidos eu dobro a ponta, que tem um bico, para vincar o tecido. Centralizo esta marcação com a argolinha de tecido. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Costuro as 2 partes da lateral, direito com direito, e eu vou costurar na linha do molde. Costurei. Vou fazer um pesponto perto da costura. Costurei também os outros 2 tecidos, que serão a parte interna do estojo. Aqui eu também vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Refilo o tecido para tirar a pontinha entre as costuras, nas 2 peças. No tecido que tem a argolinha de tecido, eu vou posicionar o zíper. Eu tô só com um dos lados do zíper.
Este é o lado direito do zíper. E este é o avesso. Posiciono o direito do zíper sobre o direito do tecido da lateral. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Posiciono o outro tecido, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto do zíper e uma costura de segurança para unir os tecidos nos outros 3 lados. Ficou assim. Dobro a lateral e vou colocar o cursor. Como eu cortei o zíper um pouquinho maior, agora eu refilo a ponta do zíper. Queimo a ponta do zíper com isqueiro para não desfiar. Eu tô com a frente do estojo. Eu cortei na linha do molde. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. O molde tem a linha da margem de costura e a linha da costura. Eu vou cortar o molde para poder marcar a linha da costura na manta. Transfiro o molde para a manta. Centralizo a lateral e a frente. Pode dar alguma diferença, mas daí é só refilar depois. Prendo com alfinetes. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No outro lado da lateral, posiciono o outro tecido da frente. Vou costurar sobre a linha do molde. Costurei. Vou fazer uns piques perto da costura para acomodar os tecidos quando virar para o direito. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura e uma costura de segurança para unir os tecidos. Ficou assim. Eu tô com o fundo, uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Cortei tecido e manta na linha do molde. Transferi também as marcações da metade. Nas laterais, eu tenho a costura, que já é a metade da lateral. E, além disso, eu vou marcar a metade da frente. Alinho o fundo, que tá junto com a manta, com o direito da lateral. Centralizo primeiro pelas metades e depois toda a volta. Abro o zíper para ficar mais fácil para acomodar os tecidos. Costurando a peça nesta sequência, eu faço toda a costura externa da peça e a abertura vai ficar na parte de dentro do estojo. Vou costurar toda a volta com meio centímetro de margem de costura. Costurei. Sobre o avesso da lateral, eu posiciono o outro tecido do fundo, que está sozinho. Alinho bem os tecidos e eu vou costurar com meio centímetro de margem de costura. Neste tecido, eu vou deixar uns 3 dedos para fazer a técnica de abertura. Na abertura, eu deixo um pouco mais de sobra de tecido para facilitar o acabamento depois, porque a gente está com uma margem de costura pequena de meio centímetro. Costurei. Na abertura, eu usei o ponto de maior comprimento da máquina. Faço uns piques, principalmente nas partes curvas, perto da costura, para não ficar com o tecido repuxado quando virar para o direito. Vinco os tecidos na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Eu dou uma olhadinha pelo direito se tá tudo certinho. E se tiver tudo bem, bora fechar a abertura pelo lado de dentro. Vou passar um pouquinho de cola para tecido e eu vou dar uns pontinhos à mão. Ficou assim. Viro para o direito. Acomodo bem as costuras. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Ficou assim.
Vou fazer o lacinho decorativo. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar o lado maior e vou deixar uns 2 dedos sem costura aqui no meio. Ficou assim. Alinho a costura com a metade do tecido. Vou costurar as 2 laterais menores. Ficou assim. Corta as pontinhas para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Como opcional, eu vou colocar plumante de enchimento para deixar o laço fofinho. Vou dar uns pontinhos à mão para fechar a abertura. Já aproveita a linha para fazer um franzido bem no meio do laço. Você pode deixar o lacinho assim, ou colocar uma faixa de tecido no meio do lacinho. Eu vou prender o lacinho com pontinhos à mão, mas você pode usar cola quente se preferir. Um estojo super fofo, que cabe bastante coisa. E você pode usar o estojo com uma alça de mão com mosquetão. Gostou deste modelo de estojo? Então já clicou em curtir, né? E se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Educação é a única solução. Que eu vou saber que você é minha amiguinha real oficial. Confere aí se está inscrita no canal, se as notificações estão ativadas, para não perder nada do que vai acontecer neste ano aqui. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.